Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas novidades, muitas notícias para você, torcedor. Vamos, é claro, falar sobre Jorge Salgado. Ontem foi ele oficializado como novo presidente do Vasco da Gama. Felicidade para uns, tristeza para outros. E eu vou trazer no vídeo de hoje três motivos principais que mostram aí a falta de confiança que o torcedor vascaíno vai ter ao longo desses 3 anos, enquanto o Jorge Salgado estiver sentado na cadeira de presidência. Vai ser difícil para muitos, infelizmente eu estou bem triste também com esse resultado, mas não tem o que fazer. Vamos aceitar agora esses 3 anos de Jorge Salgado no poder do Vasco e mostrar nesse vídeo os motivos aí que demonstram a falta de confiança do torcedor. Temos também novidades na negociação de Benítez, muito perto de Benítez fechar, em definitivo, a sua permanência do Vasco da Gama. Novidade também do próprio Jorge Salgado com relação a investimentos no Vasco da Gama e outros assuntos para você, torcedor. Mas antes eu quero dar um anúncio para vocês. Você que está assistindo meu vídeo e está a fim de faturar mais de R$4.000 por mês de forma segura, 100% online e em casa, estou deixando aqui o link na descrição para você dar uma olhada. Eu estou disponibilizando um curso que você vai pagar apenas R$ 67,00 de inscrição. E quando você se inscrever nesse curso, pagando esse valor, você vai ser disponibilizado para você um material e acesso aí a um grupo de membros, onde você vai poder tirar suas dúvidas, perguntar sobre os cursos e aí conseguir faturar esses mais de R$4.000 por mês. Não é loucura, não é aquelas coisas mirabolantes que vocês veem na internet. É um curso que você vai aprender e vai conseguir botar tudo que você aprendeu em prática e faturar aí mais de R$4.000 por mês. Se interessou? Gostou? Então não perca tempo e vai dar uma olhada aqui no link da descrição para você saber tudo que vai acontecer. Mas rapaziada, sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envio no meu canal cheguem até você. E além disso, eu também vou te pedir para deixar o seu like. Deixe o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos iguais a você. Então se inscreva, deixe seu like, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, pro vídeo, vamos falar de Vasco e infelizmente falar de Jorge Salgado. Eu vou começar o vídeo falando sobre ele, o novo presidente do Vasco, presidente aí eleito nas eleições do dia 14, umas eleições muito contraditórias, muito duvidosas, que muitos torcedores aí batem de frente totalmente e eu bati muito de frente com relação a essas eleições. Não aceitei e não aceito até hoje, mas a justiça aceitou, então não tem muito o que a gente fazer nesse momento. Porém, Jorge Salgado é o novo presidente do Vasco e eu separei 3 motivos aqui principais que resultam numa grande desconfiança que eu tenho com relação a essa nova gestão do presidente. Vou começar aqui falando de um, que é o seu vice-geral. O vice-geral de Jorge Salgado vai ser Carlos Roberto Osório. Não sei se vocês conhecem Carlos Roberto Osório, mas é um ex-deputado, é um deputado envolvido em política. Mas quem dera que ele fosse apenas envolvido em política, que já é algo ruim. Ele, além disso, está envolvido em propina, está envolvido em esquemas aí com Sérgio Cabral, com Eduardo Paz. Nada confirmado, não vou falar isso até para não me comprometer, porém é esquisito, já foi até mesmo envolvido nisso, já foi julgado com relação aí à mala branca, não sei, algo do tipo, mas tem envolvimento com política, é envolvimento muito sério e é nada mais nada menos do que vice de Jorge Salgado. Então já tá ruim com o Campelo, com essa turma que tá no Vasco, imagina agora com Carlos Roberto Osório estando dentro do Vasco da Gama, sendo vice-geral de um presidente do Vasco, sendo vice-geral da gestão de Jorge Salgado, do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde o nosso Gigante da Colina vai parar. E vou para o segundo ponto, que mostram e resultam na minha desconfiança com relação a Jorge Salgado. Esse segundo ponto é com relação à dívida. Não sei se vocês sabem, mas Jorge Salgado emprestou ao Vasco em 2013 R$3 milhões e ainda Eurico Miranda sendo o presidente do Vasco. Ele fez esse empréstimo ao Vasco da Gama, porém ele não foi pago até esse ano. E essa dívida aí
foi gerando juros, é claro. E essa dívida terminou de 3 milhões de reais em 2013 e passou para 5,6 milhões de reais em 2020. Renegociou com Campelo, porém, além dessa dívida, Campelo pediu mais 2 milhões de reais emprestados a Jorge Salgado que iriam ser pagos. Essa dívida de 2013, mais essa dívida desse ano, 7,6 milhões de reais, que iriam ser pagos no dia 22 de dezembro, na semana que vem. Jorge Salgado, ainda não sendo considerado presidente do Vasco, iria de uma forma ou outra pegar esse dinheiro com o Vasco da Gama. Porém, agora ele estando no cargo de presidente, fica muito mais fácil de ele ter acesso a esse dinheiro e fica muito mais fácil de ele querer os 7,6 milhões de reais. Então, gostaria muito que ele se pronunciasse com relação a isso, se pronunciasse com relação a se ele iria querer pegar esse dinheiro de volta, mas na minha opinião, é claro que ele vai querer pegar, ele é um grande empresário, tem dinheiro, não vai negar dinheiro, vai querer pegar esse dinheiro do Vasco da Gama. E por último, aí o terceiro ponto, que é o mais claro para mim, o mais claro para você, torcedor, é com relação à falsidade que ele usou ao longo desse processo eleitoral. Uma eleição que estava marcada para o dia 7, com a aprovação do próprio Jorge Salgado. Aí na sexta-feira, um dia antes das eleições, ele convocou o torcedor, foi a São Januário, gritou, torceu, pulou, vibrou, convocou o torcedor, preparou a sua chapa. A chapa de Jorge Salgado estava em São Januário, porque eu estava em São Januário e vi que a chapa dele estava lá. Todo mundo de roxo, feliz, encantado. Jorge Salgado chegou fazendo festa em São Januário. E aí chega, depois da sua derrota, viu que perdeu, começou a inventar desculpa atrás de desculpa, falou que não estava preparado, falou que sua chapa não estava lá, falou que não tinha nada pronto. E isso é uma mentira. Desculpe falar, mas isso é uma mentira. Porque temos provas que segunda-feira, da semana que antecedeu as eleições, dia 7, tudo estava sendo preparado com relação a encarte que faz aquela votação, né? Aquele papel que você vota dentro do Vasco, nas eleições do Vasco, estava tudo sendo preparado com muita antecedência. Então, se falta de preparação foi um dos argumentos usados aí com relação à eleição do dia 7, isso é mentira do próprio Jorge Salgado, mas agora ele é o presidente do Vasco, é desconfiança. Eu estou com muita desconfiança do que vai acontecer com o Vasco ao longo desses anos, estou muito triste com relação ao que pode acontecer, com certeza, mas agora o que nos resta, rapaziada, é esperar e ver o que vai dar. E com relação aí a já uma possível transição está acontecendo. Hoje, pela parte da manhã, Jorge Salgado e Alexandre Campelo se reuniram em São Januário para começar o processo de transição no Vasco da Gama. Os VPs, tanto de Jorge Salgado como os de Alexandre Campelo, VPs, para quem não sabe, é vice-presidente, já se reuniram em São Januário e começaram o processo de transição através de algumas reuniões. E já tem projetos aí em andamento. Eu vou te falar 3 deles. O primeiro com relação a Lúcio. Sim, Lúcio, aquele zagueiro da seleção brasileira, um grande zagueiro, fez história aí no São Paulo, por exemplo, time grande do Brasil, temos que assumir isso. E aí Lúcio, ele já se assumiu ser vascaíno de coração, ficou até triste quando assumiu isso, porque nunca teve a oportunidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, porém, na gestão de Jorge Salgado, Lúcio, o grande zagueiro brasileiro, ex-jogador de futebol, pode ser o embaixador internacional do Vasco da Gama, assim como ele é do Bayern de Munique. Não é nada demais, mas é sim um grande jogador que pode levar aí a marca do Vasco para outros lugares ao redor do mundo. Vamos a outro assunto, agora com relação a investimento. Volto a falar, não concordo com o Jorge Salgado com relação à presidência. Usou um golpe, na minha opinião, de forma clara. Não era para ele estar dentro do Vasco da Gama como presidente. Porém, é inegável a gente falar que ele é um grande empresário, ele é um grande investidor, ele tem realmente muito dinheiro e isso é inegável a gente falar. E o que acontece? Ele aí vai investir no Vasco grande dinheiro. E segundo notícias que eu apurei hoje, o empresário Jorge Salgado é grande e respeitado no mercado financeiro, já tem cerca de 40 milhões de reais para investir no Vasco da Gama. O que ele pretende aí juntar, né? O que ele pretende investir ao longo dessa gestão, pelo menos de início, é 70 milhões de reais. Ele já tem 40 milhões de reais garantidos. Outros aí 150 milhões de reais estariam aí sendo captados. Jorge Salgado também se reuniu com grandes bancos aí ao longo do Brasil para captar mais 150 milhões de reais para pagar as dívidas do clube, pelo menos parcialmente por enquanto. Então realmente o Jorge Salgado já está começando a agir para tentar construir um Vasco melhor. Não queria que ele fosse presidente, mas agora é torcer para que ele seja um bom presidente no Vasco, que é o que nos resta atualmente. E outra notícia muito importante, que é com relação a Martim Benítez. Martim Benítez, um grande jogador aí ao longo dessa temporada, muito importante para o Vasco da Gama, para o time do Vasco da Gama, para o elenco do Vasco da Gama, e está em final de contrato. O contrato dele se encerra dia 30,
prioridade de compra e até ontem, infelizmente, Levenciano já estava com tudo acertado. Caso ele fosse o presidente do Vasco, Martim Benítez também iria ser concretizado como novo jogador em definitivo do Vasco da Gama. Porém, Jorge Salgado também está começando a agir por trás dos panos para ter em definitivo o jogador. E segundo aí algumas informações que eu obtive, Alexandre Campelo e Jorge Salgado se reuniram hoje sobre a situação do meia argentino. E ficou decidido que Jorge Salgado vai procurar o empresário de Martim Benítez, Adrian Castellano, para dar prosseguimento a essa negociação. A ideia de Jorge Salgado no momento não é comprar o jogador em definitivo como seria com o Levenciano, já dá os 22 milhões de reais. Não, Jorge Salgado quer estender o prazo de empréstimo. O empréstimo de Martim Benítez vai até o final desse ano. A ideia de Jorge Salgado é estender esse prazo agora até o final do Brasileiro e a partir dali começar a desenvolver a compra de Martim Benítez. Uma ideia minha como torcedor que eu estou vendo muito através das redes sociais. A fala aí dos torcedores argentinos com relação a Martim Benítez é totalmente contrária. Eles odeiam não, mas eles não gostam do Martim Benítez e eles já esperavam que isso não fosse acontecer. Seria loucura o Vasco pagar 22 milhões de reais por 60% dos direitos de Martim Benítez. Isso não poderia acontecer de forma alguma. O Vasco estaria jogando totalmente dinheiro no lixo, rapaziada. Essa é a verdade. Benítez é um grande jogador? É. Mas pagar 22 milhões por 60% para ter 60% dos direitos de Martim Benítez é totalmente loucura. Então aí o Vasco agora vai buscar um empréstimo e quem sabe a partir da temporada do ano que vem começar aí a procurar uma forma de comprar até mesmo de um valor menor, porque 22 milhões de reais é muito dinheiro e o Vasco não tem dinheiro para isso. E até mesmo outros clubes não vão pagar 22 milhões de reais para Martim Benítez. Mas essa é a ideia e até mesmo eu vou mostrar para vocês o porquê. Uma fala aí de um torcedor argentino foi o seguinte: mas alguém achou que esse âncora poderia ser vendido? Não vamos ser ingênuos. Então, como eu falei, os torcedores argentinos não acreditam que Martim Benítez possa ser vendido para nenhum clube, porque ele se destacou apenas 6 meses dentro do Independente. Então aí seria grande sorte e grande lucro para o Independente conseguir vender Martim Benítez por 22 milhões de reais. E provavelmente é algo que não vai acontecer nem no Vasco, nem em outros clubes aí ao longo do mundo. E agora eu quero dar uma notícia para vocês, com forma minha. Muitos torcedores aí estão falando com relação à desassociação em massa. Eu no vídeo da manhã eu falei que não concordo, porém eu tenho que respeitar você. Se é a sua vontade se desassociar, eu não vou poder fazer nada, você se desassocie. Eu só quero mostrar para vocês que o grande prejudicado disso tudo não vai ser Jorge Salgado, não vai ser Alexandre Campelo, não vai ser você, vai ser o Vasco. Nós, torcedores vascaínos, seguramos o Vasco há muito tempo e a gente tem que continuar segurando porque a gente ama esse clube. Então não adianta você, de uma hora para outra, querer se desassociar, torcer para que o Vasco caia para a Série B, torcer para que o Vasco perca os jogos. Não, porque isso não demonstra vascainidade, não demonstra amor ao clube e não demonstra amor a essa Cruz de Malta. Então é lógico, eu vou te respeitar sempre, sempre eu vou te respeitar, mas pensem no clube. Pensem que é muito importante você estar contribuindo com 10, 20, 30 reais ao longo do mês para ajudar o nosso gigante da colina. Se você quer ver um Vasco grande, ele depende de você. Independente de quem está sentado na cadeira de presidente. Não é minha vontade que o Jorge Salgado esteja lá, mas agora ele está. Então nos resta não apoiar ele, mas apoiar o Vasco. Quando voltar a lutar sim em São Januário, torcer para que o Vasco ganhe, torcer para que o Vasco permaneça na Série A, apoiar jogador. E aí quem sabe, quem sabe não, criticar sim Jorge Salgado. Mas aí vamos esperar pelo menos esse momento tumultuado. Deixa o Vasco permanecer na Série A, ficar ano que vem mais um ano na Série A. E a partir do ano que vem, a partir da temporada que vem, quando a gente vê que o Vasco permaneceu, e aí sim a gente começa a pensar em outras coisas. Mas rapaziada, quero pedir desculpa a todos vocês, se vocês me entenderam mal no vídeo da manhã, em nenhum momento eu falei de apoio a Jorge Salgado, e até mesmo se eu apoiasse, acho que vocês teriam que me respeitar, porque eu respeito vocês se vocês apoiavam Brant, outro presidente sem ser o Levenciano. É uma democracia, um respeitando o outro, independente se gostou ou não. Se você torce para Jorge Salgado, se você gostou dele na presidência, eu vou te respeitar. Se você torcer pro Leven, como eu vou te respeitar e você tem que me respeitar. Isso é uma democracia, além de tudo, isso é Vasco. A gente não torce para político, a gente torce pro nosso time. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e saudações vascaínas.